Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 25 de março de 1928. Os conhecimentos sobre o divino querer são tantos passos que ele tem feito para retornar no meio das criaturas. Estes passos levarão vida, santidade, luz, suspiros de Jesus para torná-los conhecidos. Minha pobre mente, enquanto seguia o Fiat Divino para acompanhar seus atos, ia pensando nas tantas verdades que meu amado Jesus me havia dito sobre a divina vontade e com quanto amor e interesse me havia manifestado. Jesus realmente ele tem um amor muito grande, né, pelos escritos da divina vontade, pois ele vai suprir todos os dons, né, e suprir também toda a criação e a redenção. Tudo ele vai restringir, tudo no Fiat Divino, né? Então, é o sonho de Deus, né? É a criatura voltar a ser o Adão inocente, né? E com o conhecimento do Fiat Divino, isso é o voltar, né? Para essa fase da vida, da nossa criação. Então, por isso que Jesus manifestava tanto interesse nesses escritos. Então, pensava em mim. As primeiras verdades que ele me disse pareciam flashes de luz que saíam de dentro de uma luz interminável. Depois, pouco a pouco, não mais flashes, senão fontes de luz. E minha pobre alma ficava sob o contínuo fluxo dessas fontes de luz. Finalmente, me parecem mares de luz, de verdades, na qual eu ficava tão submersa que minha pequena capacidade não podia tomar tudo e deixava muitas verdades naquele mesmo mar no qual me sentia imersa, mas não me era dado o restringir em mim toda aquela luz interminável que, convertendo-se em palavra, me manifestavam a harmonia, a beleza e a potência do supremo querer. E quando essas verdades, né, elas chegam na nossa alma, né, quando a gente toma conhecimento do supremo querer, né, da divina vontade, tudo, aí nós começamos a sentir, né, essa luz que emana, que vem para a gente, ela começa a transbordar para fora de nós mesmos, né? E é uma luz que é interminável, ela vai e passa para toda a humanidade, né? Mesmo a pessoa que não está estudando, não tem conhecimento, ela recebe a luz, né? A luz dessas verdades que nos são é, faladas por Jesus. Então, assim, é muito importante, né? Importante para os filhos da Divina Vontade que estão sendo chamados hoje para estudar o livro do céu, que estão sendo chamados para meditar sobre o livro do céu, que a gente tenha conhecimento de cada palavra, né? Que entre em nosso coração cada palavra que é escrita nesse livro e que chegue ao nosso coração e que venha como luz. E essa luz, ela vai se expandir por toda a humanidade. Então, a gente vai irradiar luz para todos aqueles que não estão em contato com esses escritos, né? E enquanto pensava assim, o meu sempre amado Jesus mexeu-se dentro de mim e todo amor me disse: minha filha, tu deves saber
que a nossa paterna bondade, assim que o homem se separou da nossa vontade, retirou a vida obrante dela, que age no meio das criaturas. Por isso, pouquíssimos souberam dizer dela, porque não corria neles como vida o mar da luz do meu fiat divino que age. Então aqui Jesus está falando, né, que foram poucas pessoas antes da divina vontade que agiam, né, de forma obrante. Por quê? Porque eles faziam a vontade de Deus, alguns faziam a vontade de Deus e não faziam junto com Deus, né? Não eram obras perfeitas que eram feitas junto com Deus, né? Então essa é a diferença que há, né? Porque um faz a vontade e um faz junto com Deus, né? Ele obra junto com Deus. O que ele faz é Deus fazendo, né? É Jesus fazendo nele. Então, assim, tudo que ele faz é vontade de Deus, porque ele está junto com Deus, né? Então, tudo que Deus faz é perfeito, então é essa diferença, né? Então, Jesus fala que antes da gente conhecer, né, o terceiro fiat, o divina vontade, muitas pessoas, muitos santos, muitas pessoas boas, elas fizeram a vontade do Pai, né? Elas fizeram a vontade de Deus. Mas só que não era de uma maneira perfeita, né? Porque eles mesmos ingratamente o haviam rejeitado. E por suma bondade nossa, lhe deixamos o bem de poder seguir as ordens de nosso querer. Então, eles obedeciam às ordens do querer divino, né? Não a vida com a qual podiam esperar sua salvação, porque sem ela não há nem salvação, nem santidade. Mas nossa paterna bondade, nosso querer e nosso amor desejavam, suspiravam, ansiavam fortemente pelo retorno como vida que age no meio das criaturas. Então Jesus, ele ansiava, esperava que a gente vivesse na conformidade com ele, né? Que deixando ele agir em nós. Ele esperou por muito tempo que chegasse esse dia e viam que ela não podia alcançar a finalidade perfeita, porque sem ele a gente não conseguiria alcançar a perfeita finalidade da criação, nem formar a imagem querida por nós e nem sermos igual a Jesus, né? Então, sem a divina vontade, não teria como a gente viver a imagem de Jesus, né? Mesmo depois da redenção, porque a criação e a redenção, ela não, naquela época, até aquela época, a gente não conhecia sobre a divina vontade, né? Sobre o divino querer, que era Jesus vivendo em cada um de nós, né? E nós nos anulando completamente a nossa vontade, né? Para ele poder viver em nós. E muito mais do que isso, né? Muito mais, é coisa demais, né? São coisas que nem todo mundo está preparado até para escutar, de tão grande que é essa vontade divina, né? Vi, sem a vontade, sem a vida de nosso Fiat que age, porque ele sendo o ato primeiro da criatura, faltando ele, a criatura fica desordenada, contrafeita, porque lhe falta o primeiro ato de sua existência. Agora você deve saber que nosso Ser Supremo, depois de tantos séculos de suspiros expandidos, transbordou mais forte em amor, mais que na própria criação e redenção. Sentimos a necessidade de amor, porque este amor, regurgitando, transbordava fora de nós para fazer os primeiros passos para a criatura. E assim que eu comecei a te manifestar as primeiras verdades sobre meu querer divino, assim o atraía a fazer os primeiros passos entre as criaturas. E estes passos os concentrava em ti por meio de seus conhecimentos. E conforme via que tu punhas teus passos no divino fiat, eu me alegrava, fazia festa e manifestava-te outras verdades sobre ele. Atraiu a fazer outros passos.
Então, Jesus, conforme ele vai nos ensinando sobre a divina vontade, conforme nós vamos entrando nesses conhecimentos, Jesus ele vai ficando cada vez mais feliz, mais alegre, né? E ele, e ele vê a vontade da criatura, né? Ele vê que nós estamos felizes, que nós queremos mais. Então, ele vai trazendo mais verdades, né? Cada vez mais. Então, assim, ele vai cada vez mais trazendo mais verdades para nós, né? Então, é, ele, cada vez que você aprende uma coisa, que você fica feliz, que você sente na sua alma aquela felicidade, né? Aquele amor, Jesus, ele também sente isso, né? Ele, a vontade nossa de aprender, aí ele vai trazendo mais verdades, porque se a pessoa ela não sente esse desejo de conhecimento, esse amor pela verdade, esse amor pela divina vontade, Jesus ele não vai mudar, né? Ele não vai, a pessoa vai ficar estagnada naquilo lá, até aquele conhecimento. Ele não vai, se não tiver correspondência da alma, não tem como Jesus ele fazer nada, né? Não, porque ele não quer, mas por causa da correspondência da criatura. A criatura tem que desejar, né? Tem que desejar o conhecimento, tem que amar, né? Amar, conhecer a divina vontade, amar viver também, né? Porque não adianta só a gente conhecer, né, possuir tudo e não querer viver, porque para Jesus, depois de tudo, depois de conhecer, possuir, agora é viver, né? Nós temos que viver mesmo o dia a dia, nosso dia a dia na simplicidade dos nossos atos, né? Mas vivendo como Jesus ele viveu, né? E aí tem todos esses conhecimentos que nós estamos tendo sobre como viver, o viver de Jesus na época que ele esteve aqui, que pode nos ensinar, né, a sermos como ele. Então, depois do conhecer, possuir, agora estamos no viver, né? Já estamos numa nova fase, né, da nossa vida. Por isso te disse tanto sobre ele, que se pode dizer que céu e terra estão cheios de passos dos conhecimentos de meu querer, que unindo-se juntos formam um mar de luz em tua alma, que querendo fazer seu caminho no meio das criaturas, e estes passos serão multiplicados à medida que forem conhecidas verdades sobre minha vontade, porque eu não manifesto jamais uma verdade, senão quando quero fazer dom dela, dando a vida e o bem que essa verdade contém. Isso é verdade, né? Jesus, ele quando ele nos dá o conhecimento de algo, é porque esse algo vai acontecer, né? Ele nunca nos dá o conhecimento de algo que não vai acontecer. Vai acontecer, então vai ter o terceiro Fiat, já está tendo o terceiro Fiat, né? Depois que Jesus trouxe para Luísa o conhecimento, nem que seja tivesse sido só ela que tivesse recebido, já teria trazido tudo, né? Igual quando foi com Nossa Senhora, que foi que trouxe Jesus para nós, né? Precisou somente dela. E como Luísa também. Então agora é que já tem mais de muito tempo que tem muitas pessoas estudando esses escritos. Então, cada vez que uma pessoa entra em contato com os escritos e começa a colocar vida neles, né? É como se a humanidade toda recebesse, né? Porque Jesus fala que multiplica, né? Multiplica uma pessoa estudando, multiplica toda essa ação, né? É como se essa pessoa estivesse estudando para as pessoas do passado, presente e futuro, rezando pelo passado, presente e futuro, reparando pelo passado, o presente e futuro. Então é muito grande, né? Muito grande mesmo. Assim, toda vez que eu penso nisso,
minha cabeça fica assim, imaginando essa imensidão, né? Que é algo inimaginável para mim, né? Porque eu tenho minha mente limitada, né? Só quando eu vejo através de Jesus, eu vejo o infinito, né? Então, por isso, até que a minha vontade divina não seja conhecida, com todos os seus conhecimentos, seus passos estarão obstruídos e suspensos. O bem que quer fazer às criaturas. Se você soubesse como é doloroso poder fazer o bem, pôs-se em ato de fazê-lo, e porque não se conhece tê-lo suspenso, e esperar, e voltar a esperar, e suspirar, por quem o faça conhecer, para aliviar-se do peso do bem que quer dar. Oh, como te apresentarias para fazer conhecer todos os passos de meu Fiat? Muito mais, porque eles são passos que levarão não remédios, ajudas, medicamentos, senão plenitude de vida, de luz, de santidade, totalidade de bens. E meu amor, regurgitando e inundando a todo o mundo, restabelecerá a ordem da criação e o domínio do meu querer no meio da família humana. Aí, então, Jesus fala, né, que antes da Luísa, né, antes dele colocar, né, antes dela aceitar viver assim como ele gostaria, estava suspenso todo esse conhecimento. Esse conhecimento estava suspenso, doido para vir para a terra, doido para vir para as criaturas, mas era um amor contido, né? Era um amor ali que ficava suspenso. Então, até para a gente, né, Jesus, ele ficava assim, imaginando a gente, né, recebendo toda essa bondade, essa santidade toda, e ficava suspenso ali enquanto que a gente não correspondia a ele, né? Somente na hora que nós abrimos o coração e a gente fala que ama a Jesus, que quer conhecer a Ele, que quer ter todos os conhecimentos, aí Ele vem e nos cerca, né? Nos cerca com todo amor, com todo conhecimento. Aí depois disso, meu doce Jesus fazia ver que de dentro de seu coração divino saíam muitos raios de luz. No ponto de onde partiam estavam impressos cada um dos conhecimentos sobre a divina vontade, de modo que formavam a mais bela coroa de luz em torno daquele coração divino. E meu amado Jesus adicionou: Minha filha, olha que bela coroa de glória e de luz possui meu coração divino. Coroa mais bela e resplandecente não pode possuir. Estes raios são todos conhecimentos sobre minha vontade. Porém, estes raios estão obstruídos. Eles não podem se espalhar porque seus conhecimentos não são conhecidos. Por isso, não pode se espalhar e ampliar para encher de luz toda a terra. Aí ele mostrou para Luísa, né? O quanto que todo conhecimento estava ali restringido, como dentro de uma bola, né? Aquela bola cheia de luz. E somente na hora que ele pudesse abrir esse conhecimento, que isso ia expandir para toda a terra, né? Os conhecimentos eles iam se espalhar por todo o mundo. Acontece como aconteceu ao Sol, se lhe fosse impedido que seus raios saíssem do centro de sua esfera. Imagina o Sol, né, contido em si mesmo, né, uma bola fechada, sem poder espalhar seus raios de Sol, seus raios que iriam trazer luz e calor para cada um, né? Se ele estivesse contido ali, né, seria fechado, né? Não traria para nós todo esse bem, todo o calor, toda a sua luz, né? Acontece como aconteceria ao Sol, se lhe fosse impedido que seus raios saindo do centro de sua esfera ficassem no ar sem poder se estender, para tocar a terra e investi-lo com sua luz e com seu calor. Assim, o Sol, não podendo estender seus raios, não poderia dar os efeitos que a luz contém, nem a Terra poderia recebê-los. Haveria alguma distância entre a Terra e a luz solar, e este afastamento impediria o Sol de fazer o bem à Terra, e seria estéril e infecunda. Assim são os conhecimentos sobre meu filho. Se não se fazem conhecer, seus raios não se podem estender,
e tomar como da mão as almas para aquecê-las, para lhes tirar o entorpecimento do querer humano, plasmá-lo de novo para transformá-la na vida que meu filho te quer infundir-lhe, porque estes conhecimentos são e contêm a nova criação de transformar a criatura em como saiu de nossas mãos criadoras. Então, olha quanta bondade, quanto bem vai trazer esses conhecimentos, né? Porque conhecer é possuir. Quando Jesus traz para nós, né, esses conhecimentos, ele quer que a gente volte ao princípio, né? Que a criatura volte a estar nos braços do Pai. Ele faz com que a gente queira estar sobre o seu domínio, né? É algo muito maravilhoso. Não mais a criatura vai estar perdida por aí, sem rumo, sem pastor. Nós voltamos a ter um pastor, voltamos a ter rumo na nossa vida, né? Então, por isso, a importância do conhecimento. Para mim foi algo assim que mudou muito a minha vida, muito. Eu vejo grandes mudanças na minha vida, coisa que assim, nesses anos todo de estudo, de leituras santas, né? Não pôde marcar quanto o livro do céu está me marcando, né? Porque eu ainda não acabei de ler todos os volumes. E sinto que enquanto o reino não estiver totalmente estabelecido sobre a terra, ainda a gente vai meditar muito, porque essas verdades, elas ainda ficam algumas escondidas através de véu, mesmo a gente passando para ler. Às vezes eu passo, leio um volume, né? Eu já li, já estou lendo de novo os volumes anteriores. Aí, de vez em quando, alguém chega no grupo e coloca uma palavra e eu vejo o volume, eu já vi aquele volume, mas aquela palavra ainda não tinha entrado no meu coração. Então, enquanto que todas as palavras elas não estiverem impregnadas dentro de nossa alma, a gente ainda não vai estar totalmente assim preparado para deixar o livro do céu e começar a viver plenamente, né? Na divina vontade, porque todos esses conhecimentos eles têm que estar impregnados, né? Em nós, né? Que tudo, a gente não vai ter nenhuma dúvida, né? Da divina vontade. Então, assim, a gente em nada vamos ter dúvida. Tudo que alguém falar para a gente vai poder responder, igual a gente hoje responde na Bíblia, né? De tanto que a gente vai à missa, que a gente lê a Bíblia, muitas coisas a gente consegue responder através das palavras de Deus. E assim vai ser com o livro do céu. Enquanto a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai conhecendo, vai sugando essas verdades dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, tanto mais a gente vai tendo esse conhecimento impregnado. E quando alguém chegar e tiver qualquer dúvida, a gente vai poder sanar essa dúvida das pessoas, né? Então, e o que Jesus fala com Luísa, né? Que assim são os conhecimentos sobre meu Fiat. Se não fazem conhecer, seus raios não se podem estender e tornar como da mão as almas para aquecê-las, né? Para lhes tirar o entorpecimento do querer humano, plasmá-las de novo para transformá-las na vida que meu filho te quer infundir-lhe, porque esses conhecimentos são e contêm a nova criação, de transformar a criatura em como saiu de nossas mãos criadoras. Então a gente vai voltar para ser o Adão inocente, né? Jesus vai nos recriar de novo, para a gente voltar àquela fase, né? Inicial, antes de todo o mal acontecer. Amém, Fiat?